Então tá, pessoal. Boa noite a todos. A gente está iniciando a nossa primeira aula síncrona, né, da disciplina de Laboratório de Criatividade e Projetos. Eu acredito que vocês já tiveram um bom tempo, né, para se habituar aí ao conteúdo e também ao nosso desafio tecnológico, que a gente chama, né, que é o trabalho principal da disciplina, que nesse semestre ele está abordando a questão da problemática da empresa Anexo, né? Então a gente tem aquela questão onde eles propõem uma solução para uma empresa de logística que tem uma frota de caminhões bem grande, né? E eles têm então um problema com a questão da gestão dos pneus. Inicialmente também gostaria de falar que essa disciplina, um dos pontos principais que a gente tenta estimular é a questão do trabalho em grupo, né? Então, é sempre interessante que vocês tenham o, a questão da participação, que vocês se engajem realmente em trazer ideias e não ter vergonha de colocar suas ideias na mesa, de discutir, de propor soluções, de errar, porque ninguém sabe tudo, né? Então, uh, não precisa ter vergonha de errar. É pior que a pessoa que está trabalhando numa equipe ela se omita de trazer a sua ideia do que ela trazer uma ideia que talvez não venha a ser acatada, né? Porque eventualmente e geralmente eu tenho trabalhado trazendo um pouco da minha experiência, né, na carreira de tecnologia da informação, né? Eu trabalho desde 2012 com desenvolvimento de software, né? Então comecei com desenvolvimento de sistemas embarcados até o ano de 2017. Então foram quase 6 anos trabalhando com sistemas embarcados. Depois eu fui gradualmente migrando para a carreira para aplicações mais alto nível, né? Mas sempre com um pezinho na questão dos sistemas embarcados ali. Então, antes de trabalhar com desenvolvimento de software, eu trabalhava com sistemas eletrônicos, então trabalhei com hardware, com desenvolvimento de firmware também. E, e aí, por que eu estou falando isso? Porque a minha experiência no desenvolvimento de software e desenvolvimento de projetos é que uma ideia ela nunca nasce completamente em um momento, né? Ela é sempre a junção de várias ideias, de várias propostas, de experimentos que deram errado, e aí tu vê que tu dá um passo para frente, dá dois passos para trás, tu vai para a esquerda e tu vê que não é por aquele caminho, então tu vai pela direita e vê que está indo mais acertado. Assim é no desenvolvimento de projetos dos mais variados, inclusive no desenvolvimento de software também. Tá? Só vou permitir aqui a entrada de mais de um aluno. Então, por que eu estou falando isso? Para estimular vocês a serem o mais participativos possível nos grupos de vocês, trazerem ideias, não se envergonharem em propor soluções, a solução, né? E também que você se anime a colocar a mão na massa mesmo. Né? Por isso que a gente sugere um volume de membros de um grupo entre 4 e 5 alunos. Né? Pela experiência que a gente tem assim, ao longo dos semestres, é um número mágico onde a gente consegue ter um percentual de participação, né, de todos os alunos, acaba não ficando tão pesado para todo mundo, porque a gente sabe que realmente tocar a disciplina no EAD exige uma organização, né? Exige que vocês trabalhando em grupo consigam se organizar, consigam sincronizar horários eventualmente para fazer as suas reuniões então fazendo dividindo o trabalho, né? Cada um entendendo só um pouquinho que vou liberar mais um pouquinho aqui. Entendendo bem o que tem que ser feito e conseguindo dividir as suas tarefas entre vocês, né? Acaba ficando não tão pesado para todos. Só ver aqui. Temos 10 alunos.
Mas tem mais gente querendo entrar e não tá dando certo. Perfeito. Entrou mais uma colega ali do meu grupo ali. Então a gente já tá pelo menos em 2. Beleza. Tá, então eu vou compartilhar só. Verá mais um aqui. Vou puxar para outra tela, que daí à medida que o pessoal vai pedindo para participar, eu vou dando acesso aqui. Então tá, vou compartilhar uma tela aqui com vocês só para falar da questão do nosso problema, né? Me avisem quando vocês estiverem conseguindo visualizar. Apareceu? Desafio tecnológico. Tá, então tá. Então, como a gente, como já introduziu o assunto ali, né, na disciplina, o que a gente propõe? Uma situação que eventualmente foi real, né, de uma dificuldade ou uma situação, um problema que uma empresa estava enfrentando para fazer uma gestão e que foi resolvida a partir do desenvolvimento de um software, né? Então tem aqueles 2 vídeos, todo mundo conseguiu assistir os vídeos introdutórios ali com o Igor, onde ele fala, né, dos fluxos que acontecem ali dentro da empresa, quais são os pontos mais críticos que eles enxergam hoje, né, e que acredito que possam ser resolvidos com o desenvolvimento de um aplicativo. Então, o cliente é uma empresa de transporte de cargas, né? Ou seja, a gente está falando com. A gente tem o contato do Igor ali, a gente pode dizer que talvez seja o analista de requisitos, né? Eventualmente, até é uma coisa que eu posso deixar aqui até clarificar para vocês, né? O meu papel como professor. Só um pouquinho, deixa eu só ver aqui uma mensagem da Mayra. Defini um local para formação de grupos, então acabei fazendo sozinho. Tem um problema, outra questão seria as notas. Ela foi lançada, pois não aparece para mim. Não foram lançadas as notas ainda, mãe. E os grupos, a gente tem criou um fórum de formação de grupos ali. Então tem um módulo onde tem, onde ficou disponível, né, para que vocês lançassem telefone, se interagissem entre vocês para conseguir formarem os grupos. Eu já vi que assim, tem um colega aqui que falou que também não conseguiu formar grupo, né? Agora tu acabou de comentar que tu também não achou como fazer ou como formar. Então, assim, nunca é tarde para que vocês consigam unir forças e juntar as ideias de vocês, né? Cada um talvez trazendo um pouquinho e formarem um grupo. Porque a questão de formação de grupo é importante. Estimular o trabalho em equipe, né? Aprender isso, que é uma habilidade que é requerida em todas as empresas, em todos os projetos, em todas as áreas, em todas as disciplinas, mas especialmente na área de software, que é onde a gente tem experiência para comentar, né? Trabalho em equipe é fundamental, né? Então ninguém entrega um sistema inteiro sozinho, eventualmente que entrega, né? Mas no geral, quando o sistema é muito grande, tem uma equipe que vai trabalhar com a parte de back-end, tem uma equipe que vai trabalhar com a parte de front-end, tem uma equipe que vai trabalhar com banco de dados, tem uma pessoa que vai, e eventualmente são mais pessoas que vão entregar tarefas, né, dentro da sprint ali. Então, não sei o quanto vocês estão habituados também com os fluxos de desenvolvimento de software, não sei o quanto vocês se interessam, né, por seguir a carreira de desenvolvimento de software, porque a, a própria carreira dentro do universo da tecnologia da informação, ela abre um leque absurdo de possibilidades para nós. Né? Então, trabalhar com software é só mais uma das possibilidades que a gente pode ter dentro dessa carreira. E é uma... não sei quem é esse. Alguém com o microfone aberto.
Tá. Qualquer coisa, mas se tu é Mayra, se tu tiver, se tu não conseguir, tiver dificuldade, pode me contatar e daí, claro, a gente vai resolvendo também. O ideal é que todos consigam se juntar em grupos. Teve pessoal até publicando ali, né? Tem vaga no meu grupo ainda e tal. Então é interessante que vocês consigam fazer. Legal. Então, aí voltando à questão da situação problema, né? O Igor disponibilizou ali alguns vídeos falando das situações que envolvem o fluxo dessa empresa de transporte de cargas, gestão a gestão de manutenção dos pneus, né? Não é a manutenção dos veículos no geral, é justamente a questão de controlar os pneus, porque é o que se desgasta mais rápido, né? Pelo que ele comenta. Então, só naqueles vídeos de introdução ali que ele traz para nós, ele já traz algumas variáveis ali, algumas informações que podem, que servem de subsídio para a gente começar a formular uma ideia de aplicativo para fazer essa entrega, né? Então, por exemplo, ele fala que cada caminhão possui, em média, ali ele fala em média ou fala no mínimo, né? No mínimo 10 pneus, tem 10 ou mais pneus. Custo médio de cada pneu é R$ 2.000, né? Se bem cuidados, eles podem receber até 5 recapagens. Então, todas essas informações que vocês vão recebendo ali, se colocando na posição de um analista de requisitos, que vocês podem se colocar nessa posição também, né? Vocês vão anotando, é como se fosse uma entrevista com o cliente final, né? Então, tu vai entendendo qual que é a necessidade, qual que é o problema, qual que é a dor, né? É um termo que se usa, qual que é a dor do, do cliente e onde que a gente pode agir para resolver, né? Uma coisa, uma coisa interessante até e que às vezes a gente não se dá conta é que a gente sempre pensa em resolver, pensando na nossa área, né? Eu vou resolver com um aplicativo, mas eventualmente, claro que não é o caso aqui, né? Que o cliente explicita que quer um aplicativo, mas eventualmente tu pode fazer o teu cliente entender que realmente ele não precisa de um software para resolver o que ele tem que ser que tem que ser resolvido, né? Então faz parte do papel do analista de requisitos fazer o seu cliente entender o seu próprio problema, porque às vezes o cliente não sabe nem o que ele quer, né? Ou não entende o que ele quer. Então isso também é responsabilidade de quem está fazendo a parte da entrevista ali, do contato com o cliente, né? Ele traz daí o Igor ele traz mais informações, por exemplo, do fluxo atual. Tem uma pessoa que é responsável por fazer o cadastro do veículo, de toda a frota, né? Que ele chama de administrador ali, ou de gerente. E isso é tudo um processo manual, né? Então ele tem fichas de papel, e esse já é um outro problema que ele traz. Então ele fala, eventualmente uma pessoa tem uma letra de de um jeito, outra pessoa tem uma letra de outro jeito, tem uma letra mais difícil de entender, e aí começa já a acontecer, já começam a ocorrer problemas, tipo, o cara colocou um número ali, ou então o próprio borracheiro também, né, que é um outro ator do fluxo aí, ele pode entrar com um dado ali que possa não ser tão legível assim, e aí futuramente esses dados são recolhidos dessas fichas de papel, né, e são digitalizados. E aí pode ser digitalizado também de forma errada, né? Então é mais um problema que ele coloca ali para a gente que existe no fluxo atual. Então aqui o borracheiro pega essa ficha, que a gente, qual outro problema que a gente pode pensar que existe, né? O borracheiro ele está ali literalmente com a mão na graxa, né? Às vezes a gente fala, vai botar a mão na graxa para trabalhar no software, desenvolver o sistema, tá metendo a mão na graxa. O borracheiro não, ele está com a mão suja mesmo da função dele, né? Então ele pode pegar uma ficha, sujar e deixar mais ilegível ainda a informação, né? Então até isso você tem que pensar. Quando vocês estiverem desenvolvendo a aplicação, né, vocês podem pensar, bom, qual que é o meu público, qual que é a pessoa que vai usar o meu aplicativo, né? Qual que é o nível de familiaridade que ela tem com a tecnologia? Qual é a necessidade que ela tem de uma interface com muitos campos para preencher, com muitos botões, com botões pequenos, com texto? Qual o tamanho do texto que eu tenho que colocar
nessas telas, né? E aí, quantas telas... pensar em uma jornada de usuário, que é um termo que se usa também bastante, né, nessa parte de desenvolvimento de aplicações. Então, pensar numa jornada de usuário que torne fácil para a pessoa que se destina ao uso. Eu acho esse caso que a gente aborda aqui na disciplina de laboratório de criatividade e projetos um caso bastante útil, né? Porque é um público super específico, né? Um cara que tá ali fazendo manutenção nos pneus de um caminhão e ao mesmo tempo ele tem que fazer uso de uma tecnologia, de um aplicativo no celular ali, né? Então, acho que faz a gente pensar um pouco fora do que geralmente a gente pensa quando se pensa em um aplicativo, né? Finalidade de um aplicativo, né? E aí as informações... Uhum. Isso, pessoal, vocês podem ir lançando as dúvidas aí, à medida que vocês vão perguntando, eu vou esclarecendo, tá? Pode. A Bibiana agora ela falou aqui, no e-mail você fez esse comentário, nas próximas entregas, além de desenvolver as interfaces, vocês deverão incrementar o relatório, então poderão seguir com a versão correta. Acho que foi um e-mail que eu conversei que eu troquei contigo, né, Bibiana? O que eu quis dizer, o que eu quis dizer com incrementar o relatório, né? Isso é uma frase até que o gerente de projetos que trabalha comigo na minha empresa atual, né? Ele sempre traz, que é a documentação de um sistema. Eu tenho, eu tenho duas crianças, tá, pessoal? Então, uh, só um segundinho. Desculpa aí, pessoal. Essa é a minha vida. Tá. Onde é que eu tava mesmo? Tava falando com a Bibiana, a questão que a Bibiana trouxe para nós ali, né? Que é sobre a documentação e incremento dos relatórios, né? É um ponto interessante que o gerente de projetos que eu trabalho atualmente, ele sempre traz, que é a questão que a documentação de um sistema, ela tem que ser viva, né? A documentação, ela é viva, ela tem que acompanhar a evolução do teu sistema. Então, tu nunca vai escrever uma documentação e vai manter ela da forma como ela foi criada lá no dia 1 do desenvolvimento do teu sistema, né? Ela vai evoluir junto com o teu sistema. Então, a ideia... Aqui a gente usa a metodologia do Design Thinking, né? A gente estimula que vocês utilizem isso porque ela é uma metodologia baseada explicitamente na questão de design, de interação com o usuário, né? A gente pensa primeiro no usuário, quando a gente pensa em Design Thinking, né? E como ele vai abordar. Então, todas as etapas ali que a gente tem, a etapa de imersão, de ideação, até a própria prototipação, né? A gente consegue trabalhar em um modelo espiral, onde tu revisita sempre aquilo que tu pensou inicialmente, e essa é uma grande vantagem que a gente tem nas metodologias ágeis, né? Que é tu ter uma entrega, tu ter uma entrega rápida e quando tu tem uma entrega rápida, tu consegue fazer correções de percurso, né? Então, eu pensei tal forma, testamos e vimos que não é bem assim. Então, como eu comentei antes, tu testa rápido, tu erra rápido, tu corrige rápido. Isso é uma grande vantagem, né? Então, eu não sei se eu fiz muita volta ou se eu consegui te clarificar um pouco do que tu queria entender ali, Viviane. Mas a ideia é que, à medida que vocês forem fazendo as entregas, então, a primeira entrega, ela é basicamente as duas primeiras etapas do Design Thinking. Ela é bem básica e é justamente porque vocês estão nesse início de disciplina, onde ainda estão formando grupos, estão entendendo o problema, estão entendendo o material, né?
Então ela é uma entrega um pouco menor, mas ela não deixa de ser importante. É onde vocês começam a formar a base daquilo que vocês vão fazer, da entrega que vocês vão fazer. Agora, para a AP1, a gente já pede que vocês façam a entrega de um protótipo de baixa fidelidade, né? Eu estava com um outro material aqui, deixa eu compartilhar com vocês também. Acho que só para não ficar misturado, eu vou só terminar de ler, de passar a minha apresentação aqui sobre a situação de desafio que vocês vão ter que trabalhar, né? E depois eu falo um pouquinho do design thinking e também da questão dos protótipos ali que vocês vão ter que entregar. Então, aqui tem alguns elementos que o Igor também traz para nós naquele vídeo, né? Que é informações que o borracheiro eventualmente coloca na ficha ali. Se o pneu foi trocado, se o pneu retornou para o estoque, se ele recebeu um conserto, se ele recebeu recapagem, se ele foi sucateado, se ele foi vendido. E aí fala que a ficha volta para o gestor e ele que digitaliza a informação, mas ela não é digitalizada instantaneamente, né? Leva um certo tempo. E aí ele fala ali em 2 semanas. E esse é um outro problema que ele fala que existe, né? Uma vez que a informação o operacional insere na ficha leva 2 semanas para entrar de novo no sistema, a empresa sempre tem uma visão defasada do estado que a sua frota está, né? E eventualmente, quando eles vão querer tomar alguma ação para algum veículo, pode ser que ele já tenha rodado mais do que devia e eles vão perder vida útil, vão ter um prejuízo ali não vão conseguir fazer as 5 recapagens que ele falou, que é o fluxo ideal, né, de extensão de vida dos pneus do caminhão. Então, o que ele faz? No final, acho que no segundo vídeo, ele traz um pouco do que é a proposta, o que eles desejam, né? Uma aplicação mobile, ou seja, deve ser. Vocês devem pensar em uma aplicação que vai ser utilizada no celular, né? E aí, então, design, interface, tudo pensando num aplicativo mobile. Remover a necessidade de haver um gestor de manutenção. Então, a ideia é que o próprio operacional faça o cadastro, né? Não precisa ter um cara que vai lá cadastrar. Então, com isso daí já reduz o custo da empresa também. Então, pensem nisso, quando quem for vai fazer o cadastro do veículo com seus pneus é o próprio borracheiro, né, que eles chamam ali, né? É a pessoa que faz o operacional. Remover a necessidade de escrita manual, né? Então, como ele comentou ali, tipo, a letra varia de pessoa para pessoa e gera muito problema. Se o cara fizer a inserção utilizando um formulário ali, né? E aí vocês podem pensar em inúmeras formas de tentar fugir do erro ou da informação errada nesse momento de cadastro de informações do pneu da frota, do pneu do veículo que compõe a frota da empresa. Bom, aqui eu resumi, eu coloquei essas 3 informações, mas vocês podem pescar, coletar informações, questionar a gente sobre as dúvidas que vocês têm a respeito do fluxo, e à medida que vocês forem questionando, a gente pode ir trazendo as respostas, tá? Não quer dizer que eu tenho todas as respostas agora, porque eu, na minha condição de analista de requisitos, também eu teria que, eu também faço a interface com o cliente, né? Então eu tenho que entender o que ele precisa para trazer para vocês. Mas, se vocês virem no módulo do desafio tecnológico, tem um outro documento lá que é a ficha de cadastro, né? Então, lá já tem os elementos que compõem essa ficha. É mais informação que vocês têm para saber como que vocês poderiam fazer esse mesmo fluxo de forma digital. Vou parar de compartilhar essa apresentação aqui. E vou falar um pouquinho só sobre as entregas que vocês devem fazer. Deixa eu puxar essa tela para cá.
Tá, então. Tô conseguindo ver já? Sim, né? Deixa eu ver o que a Bibiana mandou. No caso, se for ruim, temos e podemos implementar na segunda. Com certeza. Não deixem. Por que a gente divide em etapas? Porque entregar tudo no final, justamente vocês perdem a chance de conseguir corrigir o curso da coisa, né? Então, quando vocês fazem uma entrega inicial, vocês conseguem ver que talvez não acertaram e resolver. Então, a gente inclusive estimula que vocês. Melhorou, Alisson? Tá. A gente estimula que vocês façam essa correção de percurso. Vocês revisem a documentação, revisem o relatório, né? Para que no final, na entrega final, o relatório seja o melhor possível. Né? Então, aqui, como eu havia comentado, na nossa disciplina a gente aborda diversas metodologias de desenvolvimento de projetos, né? Mas a gente estimula para o desenvolvimento do desafio o design thinking. E aí é uma metodologia baseada pensada no usuário, né, na aplicação, no design e no uso das interfaces. E aí ela é dividida basicamente em 5 etapas. Né? E aí a entrega de AP1, que foi a que a gente pediu, o que eu pedi para vocês, ela é basicamente as primeiras 2 etapas que vocês já acabaram fazendo a entrega, né? Que é a etapa da imersão, onde vocês entendem o problema, né? Vocês mergulham e aí vocês podem fazer as entrevistas ou coleta de informações, e esse é um dado que a gente tenta já deixar disponível para vocês. Então a gente deixou aquele vídeo, os 2 vídeos do Igor, né? Mas tem mais um vídeo meu lá explicativo, e tem mais os materiais de apoio que estão ali no módulo do desafio tecnológico. E como eu mencionei, não quer dizer que vocês vão vão deixar as 2 primeiras etapas como foram entregues na AP1. Vocês podem fazer e devem fazer melhorias nelas para chegar na entrega final o mais completo possível. Né? Mas, como eu disse antes, essas 2 primeiras etapas elas servem como uma cama para as próximas. Né? Então, quando vocês mergulham no problema, entendem a necessidade do cliente, entendem quais são as dores, quais são os fluxos atualmente que são os mais problemáticos, né? Vocês conseguem fazer uma análise para conseguir gerar, então, ideias, sugerir fluxos e a própria prototipação, né? Depende dessa cama que a gente forma no início. Então, aqui a gente fala que nesse momento a gente separa o joio do trigo, né? Porque a gente entende o que realmente importa de todo esse caminhão de informação. Então, como eu comentei ali, às vezes, eventualmente, nem o cliente sabe qual que é o problema que ele quer resolver de fato. Então, faz parte do analista, do papel do analista, entender e refinar essa informação para conseguir fazer uma entrega de valor. Né? E agora, daí nas próximas etapas, inclusive agora já na próxima entrega que vocês têm que fazer, né? Vocês já vão agregar no relatório de vocês a questão da ideação. Então, vocês podem trazer, aliás, vocês devem trazer ali no relatório os caminhos que vocês tiveram, né, durante as discussões do grupo, por que vocês vão usar tal modelo ou tal interface, por que vocês pensaram na tela desse jeito e não de outro jeito, né? Quanto mais informações vocês adicionarem sobre o trabalho que vocês desenvolveram, mais legal fica o trabalho, né? Melhor fica a entrega, com mais qualidade, que vocês mesmos conseguem entender por que vocês foram por um caminho, por um percurso e não por outro, né? Pensando numa situação real, né, isso serve de subsídio para que no futuro, quando eventualmente alguém tiver
tentar voltar, né, por um caminho, entender por que um aplicativo foi desenvolvido com uma determinada interface e não com outra. Olhando para essa documentação, ele consegue entender o porquê e eventualmente não cair num erro de tentar ir por um caminho que já não deu certo, né? Isso é importante também. E aí a etapa de prototipação, ela tá mesclada nessas duas próximas entregas que vocês vão ter da AP1 e da AP2, tá? Então até vou sair dessa tela aqui para mostrar para vocês. Eu até vou compartilhar depois com vocês esse link aqui, tá? Esse aqui, deixa eu só mudar para cá. Aí. Então, antes de a gente entrar só nessa questão do protótipo, uma coisa que eu acho que é interessante ficar clara para vocês é que a gente está pensando aqui explicitamente na questão de jornada do usuário, né? Na questão de interface e de telas. Então, uma coisa que a gente não cobra é que vocês façam, por exemplo, uma API funcional com um banco de dados, com uma aplicação rodando na nuvem acessível, tá? Não se preocupem com isso. A ideia aqui é que vocês pensem em experiência do usuário, né? User experience, em jornada, em fluxo de telas. Não sei se vocês já fizeram a disciplina de interface homem-computador ou interface homem-máquina, mas é uma disciplina onde se aprende essa questão de, de fluxos, de cores, de textos, de posição dos elementos numa tela, né? Valores cognitivos, na realidade, né? Isso é o quão como tu faz para tornar a tua tu tá pedindo, alguém pediu para dar zoom aí, deixa eu dar mais zoom. Como tu faz para tornar o teu aplicativo o mais com a usabilidade mais simples possível, né? Ninguém gosta de coisa difícil de usar, né? Todo mundo gosta de coisa fácil, de coisa intuitiva, de elementos intuitivos, onde tu não precisa pensar muito para te usar, né? Essa é a grande sacada de tu fazer uma interface de sucesso, fazer uma interface onde a pessoa consegue navegar de forma intuitiva, né? Hoje uma criança pega um aplicativo e ela já sabe que ela consegue fazer um movimento de pinça para dar zoom, ela consegue arrastar, ela vai clicar no playzinho ali e vai rodar o vídeo. Então, hoje em dia, as interfaces estão tão amigáveis que uma criança já nasce e em pouco tempo ela já está conseguindo fazer uso do celular. Infelizmente, né? Eu não sou adepto do uso de tela por criança. Por que eu estou nesse link aqui? Quero mostrar para vocês o que é um protótipo de baixa fidelidade, que é o que eu estou propondo nessa próxima entrega da AP1, tá? É basicamente isso aqui, tá? Então, vocês podem na entrega de AP1, eu não vou cobrar um protótipo de baixa ou de média. Vocês podem optar ou fazer um protótipo de baixa fidelidade ou de média fidelidade. O de baixa fidelidade é basicamente um rascunho, né? Onde vocês vão fazer as telas desenhadas, assim, então é como tá nesse exemplo aqui mesmo do Medium. Ó. E vocês podem até aqui tem uma coisa interessante que é tem setas mostrando o clique de um botão para qual tela vai, para qual volta, né? E algumas explicações sobre fluxos. Então, se vocês pensarem em adicionar essas informações no protótipo de baixa fidelidade, já é interessante, tanto de baixa quanto de média, né? Então, na média fidelidade, vocês podem utilizar
ferramenta de prototipagem. Já. Então, acho que tem no ambiente aula, tem um arquivo com uma lista de ferramentas que vocês podem utilizar para fazer prototipação. Então, ali vocês têm ferramentas que vocês conseguem fazer uma entrega de protótipo de média e até de alta fidelidade, né? O Figma, por exemplo, o Flowchart, acho que é um outro que vocês conseguem fazer. Aqui, nesse link aqui tem o Balsamic. Então, depois eu vou lá no link da nossa aula síncrona de hoje, eu vou botar mais um arquivinho lá com os links dos sites que eu estou acessando aqui, né, para vocês conseguirem acessar também e terem acesso a essas mesmas informações. Então aqui ele lista, né, Balsamic, o Mockflow, o Draw.io, que eles oferecem elementos para vocês conseguirem desenhar as telas assim sem um refinamento muito grande, né? Mas pensando já na questão posicional, na questão de qual informação, quando vocês pensam em média ou baixa fidelidade, vocês não estão muito preocupados com fluxo no geral, com uma interface navegável, mas vocês já conseguem pensar em posicionamento de elementos, em textos, em quantos elementos vocês vão conseguir vão carregar numa tela, por exemplo, né? Tentando trazer isso para nossa situação problema, imagine que ali o borracheiro está fazendo uma vistoria, né, dos pneus do pneu do caminhão. Vocês podem pensar talvez em um número de telas um pouco maior, mas com botões maiores, onde o cara consiga clicar ali e talvez colocar informações de forma selecionável, talvez, ao invés de digitar. Né? Então, é só uma sugestão que eu estou dando. Né? Pensem em como vocês conseguiriam facilitar a vida do cara que está ali no operacional e, ao mesmo tempo, operando o aplicativo de vocês. Então, eu imagino que essa tela não deveria ter, por exemplo, muitos elementos. Né? Aqui a gente está vendo aqui um exemplo de uma outra aplicação, mas nesse caso, muitos elementos acho que iam trazer mais complicação, até porque a gente está pensando numa aplicação mobile, né? Então, se tiver muitos elementos, eles vão ficar pequenos na tela, vai ficar ruim de desenvolver. São sugestões que eu estou trazendo para vocês. E aí a diferença da nossa entrega de AP1 para AP2 é basicamente vocês vão ter a possibilidade de fazer a navegabilidade. Né? Então, quando vocês fizerem uma entrega do protótipo de alta fidelidade, muito mais do que ter uma interface bonitinha, colorida, com um esquema de cores atual ali para o usuário, vocês vão ter que pensar na navegabilidade. Então, se eu clicar em tal botão, ele vai para cautela. Se eu clicar em tal botão, como eu faço para voltar? O operador, ele inseriu uma informação errada e ele quer corrigir. O quão fácil isso tem que ser para ele, né? Tem que ser um aplicativo de fácil usabilidade. Então pensem nisso quando vocês estiverem prototipando a parte de navegação do aplicativo. E aí, para isso, vocês podem usar também o Sketch, o Figma. O Figma é bastante utilizado na nossa disciplina, tá? O pessoal sempre usa bastante o Figma, porque você consegue de forma gratuita, né, e gerar umas interfaces bem legais. Né? E aí tu consegue já prototipar, inclusive, na navegabilidade. Então, se eu clicar no botão, tu realmente consegue trocar de uma tela para outra e voltar para aquela tela, inserir uma informação. É bem legal. Se vocês tiverem sugestões também, são sempre bem-vindas, tá? Além da lista de ferramentas que tem ali no ambiente aula, se vocês conhecerem uma nova, por favor, sejam à vontade para trazer para nós a informação e as sugestões, a gente pode, inclusive, incrementar a lista lá depois com as sugestões de vocês. Ô, Cleiton, uma curiosidade, a APS, que é a nota maior depois, ó, o último trabalho ali, ele vai se dar em cima, digamos assim, de um
um protótipo de alta fidelidade ali, tipo alguma coisa dentro do Figma, ou vai ter alguma app mesmo criada em alguma linguagem? Até onde que a gente vai ir nessa questão? A gente estabelece o mínimo, tá? Até uma coisa que eu sempre falo, a gente estabelece o mínimo de entrega para vocês, que seria uma interface desenvolvida no Figma. Não quer dizer que vocês não possam desenvolver, por exemplo, sei lá, uma interface utilizando ferramentas de front-end ali, né? Então, sabe, tem a expertise para desenvolver uma interface usando o JavaScript, um HTML, montar as telas ali. Cara, tá mais do que encorajado, né? A fazer a entrega o mais próximo de um aplicativo possível, tá? A gente estabelece esse mínimo porque nem todas as pessoas têm familiaridade com desenvolvimento, com ferramentas de criação de aplicativos, com ferramentas com tecnologias para front-end, né? E como nessa disciplina a gente não aborda a programação explicitamente, mas a gente aborda a questão da interface, então, se vocês tiverem dificuldade em utilizar linguagem de programação ainda, né? Vocês podem criar a interface utilizando uma ferramenta de prototipagem. Mas não estão impedidos de utilizar a linguagem de programação. Estão encorajados, inclusive, né? Não, tranquilo, eu só te pergunto isso justamente para a gente ver como é que o grupo adere a essas informações aí, para saber qual é o limite do grupo também, para justamente poder colaborar e a gente trocar umas ideias e todo mundo tá afinado no mesmo objetivo. Então, o mínimo então é ter o Figma o mais fiel possível o problema proposto solucionado. Então, é isso então. Exato. Além disso, aí tem mais alguns elementos ali, né? A gente pede. Tu mencionaste a AS, né? No caso da AS, a gente pede, então, o Figma com a interface navegável, né? E Sim. aí um vídeo de vocês, então vocês podem eleger um membro do grupo para fazer um videozinho de apresentação mostrando, né, as interfaces. Vocês não precisam não precisa todos fazerem o vídeo, né, mas podem eleger alguém para fazer um vídeo de apresentação ali mostrando, o nosso aplicativo ele funciona assim, eu insiro as informações assim, então foi pensado em sei lá, o borracheiro ali, né, ele vai cadastrar nessa tela, quando eu clicar aqui vai para esse elemento, vai para essa tela, e aí por diante. Então, é um vídeo da pessoa realmente utilizando a interface que vocês pensaram. Tá? Mostrando então o processo de navegabilidade do Figma, digamos assim. Isso aí. Perfeito, perfeito, E, tá entendido. e aí, bom, isso é uma coisa que quando eu estou fazendo a orientação, né, do pessoal de projeto tecnológico, quando está ali na finaleira do grupo, né, é uma coisa que eu sempre digo, vocês têm que saber até onde estando proposto o mínimo aceitável como entrega, né, o pessoal sempre quer fazer o melhor possível, né. Então, Claro. tendo um mínimo definido, vocês têm que saber também qual que é o máximo de vocês, né? Não adianta vocês se comprometerem a criar uma ferramenta ali com um banco de dados e aí trabalharem no banco de dados e esquecerem da parte de interface. Então, se comprometam a entregar o mínimo aceito para que a gente considere um trabalho excelente, né, para o que a gente pede. E aí, à medida, se vocês tiverem o interesse por exemplo, colocar um banco de dados e colocar algumas informações para fazer um teste mais próximo da usabilidade final, né? Aí vocês estão encorajados também a fazer. Não, eu sempre digo, não tem um limite do que vocês possam entregar. É só um limite mínimo, não tem limite máximo. Pode falar, Alexandre, tu que ia trazer, né, as questões lá. Oi, eu tenho duas dúvidas em relação à entrega. Tá, pode falar. Tá, vamos nessa primeira etapa, que eu acho que vai servir para outra. Agora a gente tem que entregar o projeto desenhado, no caso, né? A Isso. interface,
Tá, e como é que eu faço isso? Eu teria que entregar, tipo, diretamente no relatório ou eu boto um arquivo separado, tipo um PDF ou alguma coisa assim? Um arquivo separado. Um arquivo separado, tá, Tem, aham. beleza. O relatório. E Boa pergunta. Mantenha essa separação daí, o que são interfaces e o que é o relatório, né? O tá, relatório é num arquivo e as interfaces podem postar um pacote até, né? tá. E pra questão final, eu não usei o Figma para fazer o meu projeto. Eu fiz pelo Photoshop. Eu achei mais fácil de usar. Aí, tipo, eu teria que botar um jeito de dele conseguir navegar, no caso. Exato. O que a gente pede é que sejam telas navegáveis, tá? Tá, Então, ainda dá tempo, tá? Então, bom, pelo que eu entendi, tu tá adiantado, né, no desenvolvimento do trabalho, mas então tu tem tempo para te conseguir fazer essa questão da navegabilidade, que é uma coisa que a gente pede, tá? Então, quando tu pensa na jornada do usuário, tu tem que pensar nos fluxos que as tuas telas vão ter ao clicar em um botão, ao clicar em um formulário, ao inserir uma informação, dar um enter, para onde que eu vou, como eu faço para voltar. É basicamente isso, né? tá. Tu já tinha explicado se a gente pode fazer programado também. Pode fazer com uma linguagem de programação, se tu tem alguma familiaridade assim, para desenvolver. E aí depois que tu faz é um. E aí nessa entrega final, né? A gente pede que vocês façam um vídeo de apresentação. Então tu faz um vídeo mostrando ali os fluxos que a tua proposta de aplicação vai ter. Tá, beleza. Obrigado. Legal, boas perguntas vocês estão trazendo. Pessoal, assim, do trabalho, deixa eu parar aqui, parar de apresentar aqui. Acho que do que eu tinha proposto para hoje era isso. Eu tinha sugerido aqui um horário das 20 às 21, né? Uh, Vocês têm mais alguma dúvida? Querem trazer mais algum comentário? Segunda parte é desenhada e a última é a Figma. Figma, isso daí. Ela pode ser desenhada ou também já pode ser desenhada na mão, né? Mas se vocês utilizarem uma ferramenta, como a gente estava vendo ali naquela Balsamic, Mockflow, Draw.io, para gerar ferramentas, para gerar interfaces de baixa e média fidelidade, fica até um pouco mais profissional, digamos assim, né? Ô, professor, tudo bom? Tudo certo? O Figma é só uma sugestão, né? Tem outros aplicativos ali. Exatamente. Eu falei do Figma, mas até aqui tem o Sketch, tem o próprio o Adobe, e tem uma lista de ferramentas que a gente sugere, mas a gente não está dizendo que vocês precisam usar exatamente elas, tá? E como eu comentei antes ali, se vocês têm alguma sugestão de algo melhor, por favor, tragam para a gente, porque novidades são bem-vindas, né? A gente sabe que às vezes o pessoal já está no mercado, já usa alguma ferramenta que é legal. Tem o SkyDraw também. SkyDraw acho que não está naquela lista que eu mandei ali. Acho que não tá. O SkyDraw tu consegue fazer bastante coisa, inclusive de baixa e média fidelidade com certeza consegue fazer. A de alta fidelidade eu teria que ver se consegue fazer se consegue simular a navegação, mas fica mais uma sugestão para vocês ali. Essa eu conheci há pouco e achei bem legal. E acho que ela é free, tá? Ela é free, sim. É assim. Pode falar, Anderson. Professor, pelo que eu entendi, então, o posicionamento seria como se a gente fosse apenas fazer, no caso, a análise, né, o design ali das telas, mas que não fosse o desenvolvedor da solução. Isso? Vamos supor que a gente entregaria esses design, esse relatório para um desenvolvedor
depois programar isso. Tu pode pensar assim. Tá. Que daí é uma forma de pensar, porque daí, como a gente não cobra exatamente que vocês desenvolvam isso de forma programática, né? Então tu pode criar, é como se fosse um designer mesmo de interface, né? Essa disciplina ela é mais voltada para a interface, para a experiência de usuário, do que para a programação da aplicação em si. Então tu pode pensar dessa forma, é como se tu tivesse, ó, tem uma pessoa entrando agora, a gente já tá fechando. Eu acho que a tua leitura foi bem boa, Alisson, é bem isso. Obrigado. Se alguém tem mais alguma dúvida, daí senão eu vou parar a gravação. E aí, em seguida, assim que eu tiver ela disponível, eu publico lá no Ambiente Aula, né? Vocês conseguem revisitar aqui e se tiverem mais alguma dúvida, também podem colocar nos fóruns ou me mandar um e-mail ali. Que assim, o mais rápido possível, eu tento responder as dúvidas de vocês. E, mais uma vez, incentivo que vocês atentem para essa questão da formação dos grupos, né? Ainda dá tempo de se unirem aí e trabalharem em equipe. Eu sei que tem os seus prós e contras de trabalhar em grupo, né? Especialmente nesse modelo remoto que a gente trabalha, né? E com todos os percalços aí de agenda que a gente tem. Mas, no geral, é uma experiência que é sempre enriquecedora, né? E é uma experiência que vocês vão ter também no mercado de trabalho. Então, por isso que a gente é fortemente encorajado que vocês realmente trabalhem nessa questão da formação de grupo, da participação, sejam participativos e entreguem um trabalho bem legal no final da disciplina. Beleza? Certo, então, professor. Obrigado. Boa noite para vocês. Valeu, boa noite. Vou parar a gravação, então, aqui. Boa noite para vocês, bom descanso e bom trabalho. Obrigado. Boa noite. Obrigado, boa noite.